Adoração é um tema que o cristão tem que pensar a respeito dele. Não tem como ser cristão, não tem como servir a Deus sem adorar. Eu gostaria de trazer uma mensagem hoje a respeito dos imperativos da adoração, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Clóvis aqui. Nós vamos falar hoje sobre adoração. E vamos usar um salmo, obviamente, né? É o salmo de número 100. Eu vou ler para você, e você depois, eu aconselho você a lê-lo, refletir a partir do que você vai ouvir hoje. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu gostaria de falar sobre os imperativos da adoração. E é óbvio, talvez não seja para você, mas você vai entender por que é óbvio que eu resolvi dar esse título a essa mensagem. É porque todos os verbos deste salmo estão no imperativo. Verso 2, servi ao Senhor com alegria. Verso 3, sabei que o Senhor é Deus. Verso 4, entrai por suas portas com ações de graças. E no final do verso 4, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Os imperativos da adoração têm a ver com o que o texto nos fala sobre as nossas ações, sobre nossas atitudes em relação a Deus para adorá-lo. É importante que nós tenhamos alegria, em primeiro lugar, contentamento, prazer, satisfação para adorar a Deus. Olha o que diz o versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Eu sei que todos nós temos momentos difíceis que são absolutamente inerentes à condição humana. São problemas, dificuldades que não importa se nós somos bem-sucedidos financeiramente ou não, não importa se nós temos saúde boa ou não, não importa se nós temos bons relacionamentos ou não, todos nós temos problemas e dificuldades. Mas no que se refere a adorar a Deus, essa adoração precisa ser supracircunstancial. Nós devemos adorá-lo independente de estarmos bem, porque esse requerimento da parte dele não pode ser atendido por nós dependendo de ele fazer alguma coisa por nós para que estejamos em boas condições. Não importa como nós estejamos, devemos fazer isso, adorar a Deus com alegria, apresentarmos-nos a Ele com cântico. Temos que ter contentamento, prazer para estar diante de Deus. Nós temos o exemplo de Jó. Que exemplo formidável, né? Depois de tudo que aconteceu com Jó, depois de ter perdido seus filhos, o texto diz que Jó adorou. Jó não precisou estar tudo bem para que adorasse ao Senhor. Nós não vamos ficar citando aqui exemplos da Bíblia, mas eu quero dizer que nós precisamos entender isso como um imperativo para a adoração. É estar com alegria, estar com contentamento, independente de circunstâncias favoráveis ou não. O segundo imperativo é o conhecimento. O verso de número 3 diz que nós devemos saber que o Senhor é Deus. Esse conhecimento de quem é Deus implica em conhecimento a respeito da sua grandeza, da sua majestade, do que é ser Deus. Deus não é qualquer coisa ou qualquer pessoa. Não há ninguém acima dele.
Nós não podemos tratá-lo ou interagir com ele como quem interage com alguém igual. Não, ele é elevado demais. Nós precisamos saber quem é ele para poder adorá-lo. Não podemos adorar a Deus entendendo que ele seja menos do que Deus. Eu estou falando isso porque tem pessoas que interagem com Deus, se é que é possível interagir com Deus nesta perspectiva, pessoas que interagem com Deus como se Deus fosse seu servo. Ah, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua parte. É triste ver que algumas pessoas se dirigem a Deus ou interagem com Ele achando que tem uma vida de adoração, tratando-o como algo menos do que Deus. Pessoas que vão a cultos para buscar alguma coisa e não para oferecer alguma coisa a Deus, oferecer a Ele adoração. O terceiro imperativo a respeito do qual quero falar para a adoração está no versículo 4, quando ele fala: entrai por suas portas com ações de graças. Esse verbo entrar implica em nós nos dirigirmos à casa de Deus. Eu continuo vendo com muita estranheza algumas pessoas que consideram a possibilidade de ser um adorador sem buscar a Deus no templo, buscar a Deus em casa. Essas pessoas já receberam até um codinome ou um apelido, são os desigrejados. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, o Salmo ele é bem claro nesse imperativo quando ele diz: entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Nós devemos buscar a Deus na casa de Deus. É óbvio que em tempos de dificuldade nós somos impedidos por circunstâncias diversas e adversas de estar na casa de Deus, mas se não há nada que nos impeça, nós não podemos abrir mão desse privilégio e obedecer a Deus no mandamento que Ele traz, na orientação que Ele traz, no conselho que Ele traz, na sua palavra, e ir para a sua casa, para bendizer o seu nome e render-lhe graças. E no final do Salmo de número 100, nós vemos o salmista dizer por que nós devemos obedecer esses imperativos para a adoração. É porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Não há nenhuma outra razão para adorarmos a Deus, senão admitirmos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Não podemos adorar a Deus na expectativa de barganhar com Ele. Não podemos adorar a Deus na expectativa de receber alguma coisa em troca. Eu vou oferecer alguma coisa e receber alguma coisa em troca. Embora hajam muitas pessoas ensinando isso por aí, não é nada disso. O que Ele tinha que nos dar, Ele já deu. A prova de amor que Deus tinha que dar para nós, Ele já deu. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não tem que provar nada para nós. Nós estamos sempre devendo para Ele, porque o que Ele tinha que fazer para provar o seu amor já foi feito na cruz do Calvário. Deus não deve nada a ninguém.